Bom, hoje a nossa intenção é discutir sobre um assunto que serve para qualquer área da saúde, tanto enfermagem quanto medicina, fisioterapia, biomedicina. O importante aqui é a gente conseguir discutir esse assunto, trazer alguns aspectos importantes e principais para esse assunto. Eu acredito na educação baseado em uma tríade. Então, em 3 pontos muito importantes. Esses pontos são qualidade, humanização e segurança. E no dia de hoje eu quero falar sobre segurança. Então, a pergunta é possível aplicar segurança do paciente à assistência prática? Será? Falo com a minha experiência aí de mais de 10 anos na enfermagem, trabalhei em vários hospitais, comecei como auxiliar, fui técnica, depois enfermeira. Sim, logo respondo para vocês que sim. Agora, quando a gente fala nessa experiência que eu tive e que eu vi o quanto era importante começar desde a educação, a qualidade, a humanização e a segurança, porque lá eu tive dificuldade. Então, eu posso afirmar para vocês que é possível, porém não é fácil. Mas nem sempre o que é fácil é bom. A maioria das coisas que são mais difíceis são mais prazerosas ou trazem um resultado mais efetivo, mais prolongado e melhor. Então, a intenção aqui é realmente falarmos de segurança do paciente, lembrando que a segurança do paciente não protege só o paciente, mas também protege a nós, profissionais. Então, uma vez dada a introdução, nós vamos definir esses termos, nós vamos definir aí o que é segurança do paciente, discutindo não só o erro, mas também trazendo como estabelecer a segurança. Então, eu vou passar 2 videozinhos rápidos e nesses vídeos vocês vão conseguir entender. Esses vídeos foram tirados aqui do YouTube mesmo e depois no final eu vou deixar os cards com a indicação, caso alguém queira o vídeo na íntegra. Mas a intenção é que vocês consigam compreender melhor, que vocês consigam entender a importância da segurança do paciente. Muitas vezes simplesmente chegar e falar assim, olha, tem que fazer identificação, tem que ter comunicação efetiva, tem que lavar a mão. Pode parecer algo muito aleatório, tá? Tem que fazer, mas tem que fazer por quê? Assim como quando a gente conversa sobre as NRs, né? Não pode usar aliança, tem que cortar a unha quando você estiver na assistência da enfermagem, não pode usar brinco, tem que usar cabelo preso. Quando a gente pensa nisso, se nós não soubermos os motivos, as causas e não estudarmos, o que vai acabar acontecendo? Vai parecer um protocolo chato, enfadonho, e a gente não vai dar valor. Então, para nós darmos valor, eu trouxe algumas experiências reais, alguns fatos, e não vou ficar só falando. Então, eu vou deixar as pessoas que vivenciaram falar para vocês, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um vídeo. Esse vídeo é do relatório Errar é Humano. É um vídeo em inglês, porque são dados dos Estados Unidos, e é legal a gente pegar esses dados de outros países, porque a gente consegue comprovar que não é só no Brasil que acontecem algumas coisas, infelizmente, claro, mas também em outros países de primeiro mundo, né? Estados Unidos, país de primeiro mundo. Poxa vida, se lá acontece, infelizmente aqui acontece mais. Então, eu vou mostrar os 2 lados para vocês, Estados Unidos, e vou mostrar também Brasil, tá bom? Both my husband, Pat, and my son, Cal, experienced diagnostic errors. Cal suffered brain damage from his newborn jaundice when it was misdiagnosed. Today he has significant cerebral palsy. And Pat, my husband, died when he was 45 from a cancer that was appropriately diagnosed, but the pathology failed to get communicated to the doctor or Pat. It was hard for us to understand and believe that this could happen in a developed country like the United States. If you look at many of the
statistics as the third leading cause of death in the U.S. Most people are completely unaware of that. That is the equivalent of 7 or 8 airliners crashing every day with no survivors. We're probably filling one Arlington cemetery every year from preventable medical harm. Most of us in medicine just said, well, that's the way it is. This is a problem that's, hiding in plain sight. It's urgent. It's a public health emergency. If you believe first do no harm, there is no excuse for not investing in things which will prevent harm. We have to acknowledge that to err is human, and then to figure out what do we do with that fact in terms of building a system that's safe for patients. We got to change it. We got to make it better. And I think many people are working very hard to make it better. One of the ways to really make a difference is you've got to get patients engaged. We could prevent many of these deaths immediately if we just put in the effort. We need to think about them not as unavoidable, but as unthinkable. To change patient safety, you have to change everything. We built it completely wrong. This is a time for openness and honesty. It's not any longer a question of possibility. It's a question of will. These are not just things that happen to other people. They happen to us, they happen to our families, and they are things that we need to work on. I cannot change what happened to Cal and Pat. However, my family's story is also a story of awakening, of passion, of change, and hope for the future. Hoje mesmo, em um hospital perto de você, um bebê terá uma infecção hospitalar por uma bactéria letal. O pai deste bebê sofrerá uma complicação de uma cirurgia e precisará de diálise para o resto da vida. E a avó, que é diabética, entrará em coma por receber uma dose errada de insulina. Estima-se que 1 a cada 10 pacientes internados sofrem incidentes como estes, que infelizmente são causados por falhas nos hospitais. Significa que por ano, no Brasil, mais de 1.700.000 pacientes sofrem eventos semelhantes. Um número suficiente de pessoas para encher 22 Maracanãs. Mas o mais preocupante é que mais de 220.000 pacientes irão morrer por ano no Brasil por estes eventos adversos. São mais mortes do que as causadas por acidentes de carro, AIDS e até mesmo câncer de pulmão ou de mama. Mas médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais são comprometidos em cuidar das pessoas, certo? Exato! Eles não têm intenção de causar o mal a ninguém. Mesmo assim, erros podem acontecer, porque errar é humano. E isso ocorre porque a assistência à saúde é uma atividade complexa e nem profissionais, nem hospitais conseguem fazer com que tudo dê certo a todo momento. Porém, descobrimos como resolver estes problemas. É o que chamamos de segurança do paciente, que é tudo aquilo que estudamos e fazemos para evitar que eventos adversos aconteçam ao se cuidar de uma pessoa doente. E é cuidando da segurança do paciente que teremos um futuro melhor na assistência à saúde. IBSP, ajudando a transformar a realidade da segurança do paciente. Então, nós vimos 2 vídeos que pode compreender os números, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E nesses 2 vídeos, a gente conseguiu estabelecer, então, algumas comparações. E ver que os números realmente são muito altos. Número de mortes e número de eventos adversos. E isso, de fato, é algo preocupante, algo que a gente tem que ficar ali atento para que nós, profissionais da área da saúde, não venhamos a sofrer por consequência da inobservância da segurança do paciente. Então, por isso a gente está aqui hoje discutindo sobre isso. Vamos continuar falando até chegar no ponto das ferramentas de segurança do paciente, para que a gente consiga trabalhar com eficácia, com eficiência, resultando em efetividade, qualidade, segurança do paciente,
e humanização. Eu gosto sempre de trazer para a conscientização. E sempre faço essa pergunta para aluno, em palestra: que tipo de profissional você quer ser? Que tipo de profissional você quer se formar, quer ser quando se formar? Ou os já formados, né? Que tipo de profissional você quer ser? O melhor, mais ou menos, só preciso do certificado. Já ouvi muito isso. Eu só preciso do certificado. Isso é fácil. Né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. As coisas mudam constantemente. Eu jamais teria coragem de entrar no curso e falar: só preciso do certificado. Eu sempre aprendo, sempre aprendo. Por mais que às vezes a matéria seja chata, por mais que às vezes eu acho que o professor não tem muita didática, eu também sou estudante e às vezes acontece. Ou o professor às vezes confunde alguma opinião pessoal, né? Algum princípio, alguma ideologia, eu não concordo muito, mas mesmo assim eu consigo aprender com ele, nem que seja a postura da qual não tomar como profissional. De qualquer forma, a gente aprende bastante. Então, a gente precisa nunca ficar focado somente no certificado. Nunca. Nós temos que focar em ser excelentes profissionais da área da saúde. Pensando que vamos cuidar de pessoas, né? Cuidar de vidas. E eu tenho que me questionar: eu quero ser um profissional, mais um no mercado de trabalho, eu quero ser o profissional, excelente profissional. Essa resposta só vocês podem responder, e responder com atitude. Responder só falando: não, eu quero ser o melhor. Todo mundo responde isso. Com a atitude que a gente responde sobre isso. Como e quando e como a gente quer ser lembrados, né? Como nós queremos ser lembrados? Onde nós queremos ser lembrados? Agora, na era de pandemia, as pessoas falam bastante de enfermagem, de medicina, uma valorização virtual. Importante a valorização virtual. Antes eu não tinha nem virtual. Mas a gente também precisa de vários tipos de valorização, para a área da enfermagem, que toda essa situação que mostrou o quanto é importante o serviço em saúde possa nos trazer essa valorização também. Mas muitas vezes parte dos próprios profissionais a falta de valorização. Um profissional que não sabe falar, um profissional que não sabe se portar, não sabe se vestir, não sabe fechar o jaleco, coisa feia andar com o jaleco aberto. Esses médicos de seriados aí, eles inventaram uma moda que não protege e fica feio, fica tão desleixado, o jaleco para andar fechado, né? Uma pessoa com postura anda com seu jaleco fechado. E nós precisamos buscar, através da postura, através do conhecimento técnico-científico, de fazer o nosso serviço, executar as nossas competências, as nossas habilidades de maneira segura, com qualidade. É isso que vai fazer com que nós sejamos lembrados de forma positiva e não, como a maioria das vezes, de forma negativa. Quando nós procuramos entrevistas, revistas, jornais, e agora a mídia é mais virtual, né? Então, vídeos sobre enfermagem, principalmente quando é reportagem, a maioria das vezes são reportagens negativas, expondo erros e falhas. Também não acho que tem que esconder, muito pelo contrário, tem que resolver. Nós temos que lutar para ter uma saúde mais segura e que isso seja dito. A segurança em saúde e não esconder nada, com certeza. Esconder não resolve. Vou mostrar um outro vídeo muito importante para vocês e esse vídeo também vai trazer à tona aí uma discussão muito delicada e eu gostaria que isso fosse pensado, inclusive quando você for para o estágio, quando você for para o mercado de trabalho, né? Por isso que eu exijo tanto dos estagiários, dos alunos, que estudem, que se dediquem, porque quando chegar lá é que realmente as coisas acontecem. Por isso o estágio ele tem que ser tão prático, tem que ser tão dedicado, porque quando vocês chegam lá é que vocês realmente vão conseguir estabelecer uma comparação da teoria com a prática. Vamos ver esse vídeo então, rapidinho?
Professora? Professora? Oi, Carol, pois não? Não tá dando para ouvir. Peraí. Vê direitinho, porque eu fiz o teste e eu consigo ouvir. Tem que ver se não é o seu computador. Eu vou colocar de novo, tá? Tá. Ó. O assunto agora são os erros grosseiros cometidos por profissionais de enfermagem. A estagiária que injetou café com leite na veia de uma paciente admite que não tinha preparo. O erro dela custou a vida de uma senhora de 80 anos. Há um ano, o Fantástico denunciou a formação deficiente e as más condições de trabalho de muitos desses profissionais. Uma realidade que pouco ou nada mudou até agora. Injetei o leite e botei pelo lugar errado. Era seu terceiro dia de estágio para ser técnica em enfermagem. Alguma vez você tinha realizado algum tipo de procedimento, nem que fosse como treinamento, como dar injeção, esse tipo de coisa? Não. Nunca? Nunca. Mesmo assim, Rejane Teles, junto com outra estagiária, fez um procedimento que sabia que não podia fazer no domingo passado, provocando a morte de uma senhora de 80 anos. Dona Palmerina comemorou muito seu último aniversário há menos de 3 meses. Chegou aos 80 se sentindo vitoriosa. Longo caminho desde que analfabeta tinha ficado viúva aos 40 anos, com 16 filhos para criar. Minha mãe lavava roupa, minha mãe costurava para a fábrica, levava a gente tudo para a escola. Lutou por nós, né? Nenhum filho ficou sem estudar, alguns são formados. A nossa dificuldade era tão grande, mas minha mãe batalhava pelaquilo que uma aqui estudava de manhã, utilizava o material daqui e estudava de tarde. Desde que a mãe morreu, os filhos se reúnem todos os dias na casa onde ela plantou um jardim e cultivou uma família que permanece unida diante de muitas adversidades. A última foi a doença, que chegou pouco depois da festa de aniversário. Uma pneumonia que se complicou levou a 2 internações hospitalares. A última no posto de atendimento médico de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A filha, Loreni, estava com a mãe quando chegou a hora de Dona Palmerina receber alimentação por sonda. Doutor, como é que é quando a pessoa precisa ser alimentada através de sonda? A alimentação, que a gente chama de sonda, alimentação enteral, é decorrente de um problema que a pessoa não consegue se alimentar pela boca. Um tubo inserido pela boca ou pelo nariz conduz o alimento diretamente para o estômago ou intestino, dependendo do caso. As estagiárias injetavam o alimento quando Loreni percebeu que alguma coisa estava errada. Eu vi minha mãe se debater, buscar o fôlego. Minha mãe buscava o fôlego assim, ó, no ar. Abria a boca, fechava para baixo, abria a boca. A menina colocou café com leite na veia da minha mãe, meio copo. O café com leite foi direto para o coração e pulmão e ela parou de receber oxigênio. Isso é como se o paciente estivesse sendo sufocado, então. Exatamente, o paciente não consegue respirar. Você tem consciência do risco que é injetar intravenoso o que deve ser uma alimentação oral? Tenho. Você sabia o risco que havia de injetar no lugar errado? Tenho, eu sabia. Mas como estava tudo junto, qualquer um se confunde, né? É bastante fácil diferenciar um do outro. É difícil você confundir. Aqui a gente tem a sonda de alimentação enteral. A gente vê que ela é uma sonda de material diferente, muito mais calibrosa do que o catéter venoso profundo. E a conexão, tanto de uma quanto de outra, são bastante diferentes. Não te passou pela cabeça chamar a supervisora e dizer: olha, eu não estou com segurança sobre qual é qual aqui? Mas me passou pela cabeça chamar, sendo que a outra menina que estava do meu lado,
Ela falou que sabia e que ia me ensinar. A outra é Luciana Carvalho, que estava no primeiro dia de estágio. Elas sabiam que, por lei, estagiários não podem aplicar medicação na veia ou alimentos via sonda. E afirmam que, mesmo assim, obedeceram à ordem que teria sido dada pela técnica em enfermagem Rayane da Silva Inácio. Ela pegou, me falou, para mim e para outro estagiário que estava do meu lado, que para ir fazer uns procedimentos. Mas não deu explicação nem de que, nem como. E onde estava a técnica de enfermagem enquanto isso tudo acontecia? Continua sentada no posto de enfermagem, jogando no celular ou brincando no celular. Eu estou convencido que elas receberam uma ordem para fazer. Mas no curso, durante o curso e pelo supervisor da escola, também foi dito que elas não poderiam fazer sem a supervisão. Até agora, a polícia indiciou 4 pessoas por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. As estagiárias Rejane e Luciana e as técnicas Rayane e Adriele da Silva. Os erros cometidos são comuns. 2 semanas atrás, Dona Hilda Maciel, de 88 anos, morreu num hospital de Barra Mansa, no estado do Rio, depois de ter recebido sopa na veia, injetada por uma técnica. Foi um erro muito grande, né? Isso não podia ter acontecido de jeito nenhum. Se ela fez isso com a minha mãe, ela faz com mais pessoas, né? Em São Paulo, Bruno, 2 anos, está com a vida por um fio. No mês passado, ele deveria ter recebido um sedativo para se acalmar na hora de fazer um exame. Mas o que deram para ele tomar foi ácido, usado na remoção de verrugas. O que também aconteceu com Letícia, de 4 anos, nesse mesmo hospital da região metropolitana de São Paulo. Ela não chegou a ingerir, se ela tivesse ingerido, ela estava igual o Bruno, né? Letícia conseguiu cuspir o ácido, escapou das lesões internas, mas ficou toda queimada. Um ano atrás, uma reportagem do Fantástico mostrou vários casos de erro de enfermeiros e técnicos em enfermagem. Em São Paulo, a menina Ana Clara tomou ácido em vez de sedativo neste hospital, que alega ter prestado toda a assistência à menina e à família. Mas os pais entraram na justiça. A reportagem mostrou também o erro que matou Dona Maria Laurentino, em Missão Velha, Ceará. A auxiliar de enfermagem do Hospital de Missão Velha injetou em Dona Maria uma substância oleosa usada para lavagem intestinal. A técnica Socorro Ribeiro foi afastada, mas continua a receber o salário enquanto aguarda o julgamento por homicídio culposo. Os erros acontecem. Não é só responsabilidade do profissional. Temos que considerar todos os problemas que existem dentro do sistema de saúde. Um desses problemas denunciados pelo Fantástico é o da formação profissional. Esse curso técnico, na mesma cidade cearense, não tinha laboratório, o que não é permitido. Um ano depois, ele continua funcionando sem autorização. Segundo o Conselho Estadual de Educação, o curso será denunciado ao Ministério Público. Você acha que você é uma pessoa preparada para cuidar da saúde dos outros? Agora eu vejo que não. Mas neste sábado, Rejane voltou a frequentar as aulas do curso técnico de enfermagem. Por telefone, o diretor da escola, que se identificou apenas como Sérgio, disse que ela é uma excelente aluna e que vai receber o diploma ao fim deste ano. Você está revoltada com o que aconteceu? Não. Não estou revoltada porque se os olhos dela fechou dessa forma, com certeza foi para que houvesse assim, uma grande mudança. Nós não temos plano de saúde, mas a gente tem aonde ser socorrido. Então que seja um bom socorro. Situação super delicada, seríssima, e se nós não enfrentarmos a educação com seriedade, o que vai acontecer é os próximos profissionais cometerem erros e falhas parecidas ou piores. Então, qual é a importância de nós estabelecermos aí a qualidade, a humanização e principalmente a segurança do paciente nessa conversa que nós estamos tendo? Evitar que situações como essas
E aí a vítima não é, lógico, a principal vítima é a senhora que morreu e a família, mas a estagiária também é uma vítima. Provavelmente ela não foi ensinada dos 9 certos, as 3 leituras. Provavelmente faltou uma aula como essa, talvez, né, ainda observância da segurança do paciente. E no primeiro dia de estágio, que deveria ser então o momento onde coloca a mão na massa ao lado da supervisora, tirando todas as dúvidas, sem ficar nenhuma sombra de dúvida. Ela teve dúvida, mas cadê a supervisora? Por isso que a gente leva tão a sério essa parte do estágio. O estágio ele precisa ser acompanhado, sim, pela supervisora de estágio o tempo inteiro. E uma supervisora bem treinada, uma supervisora que sabe o que está fazendo, o que está falando. O estágio ele precisa ser prático. Não é por conta de falhas como essas que a gente vai eliminar o estágio. Muito pelo contrário, o estágio ele precisa estar ali sendo prático, bem estabelecido, bem controlado, bem supervisionado. Porque é através do estágio que o profissional vai realmente conseguir aprender na prática como estabelecer aí os cuidados de enfermagem. Mas é necessário alguns cuidados. Então, eu gosto de trazer essas situações, apesar de elas serem muito tristes. Se nós nos colocarmos no lugar da família, é uma situação muito delicada. Mas é importante trazer essa discussão para que vocês entendam o porquê a gente discute tanto segurança do paciente. Por que quando a gente fala de farmacologia, existem tantas barreiras para evitar falhas e erros. Então, a parte técnica é possível treinar. Pegar a habilidade em funcionar uma veia, em montar uma bandeja, em fazer um curativo e em dar um banho no leito. Isso daí com treinamento, com prática diária é tranquilo, mas conscientização e saber que é necessário estabelecer e cumprir os protocolos de segurança do paciente é aqui na cabeça e no coração, é conscientização. Então, por isso que hoje a discussão ela é tão fundamental e tão importante. Então, vamos voltar para os nossos slides para a gente continuar discutindo aí ferramentas para garantir a segurança do paciente. Quando e como nós queremos ser lembrados, então? Será que é dessa forma que a gente quer ser lembrado? Com uma notícia triste? A área da saúde costumava ser mais simples, menos eficaz e mais segura. De fato, realmente era bem mais simples, mas era menos eficaz. E era mais segura, tinha menos procedimento, menos medicação. Hoje, a área da saúde ela é mais complexa. Olha quantas especialidades nós temos. Ela é mais eficaz, sim, tem mais cirurgias, mais medicações, e por isso ela se torna menos segura e a gente precisa de uma atenção muito maior. Hipócrates, o pai da medicina, ele já dizia lá em 460 a.C. a 370 a.C., primum non nocere, primeiro não causar danos. Então, a premissa aí da saúde, de modo geral, né, a gente pode trazer isso para a enfermagem, para a medicina, para a área da saúde. É primeiro não causar danos, nós não queremos causar danos no paciente. Aí veio Florence, alguns bons anos depois, e repetiu, o primeiríssimo requisito de um hospital ou serviço de saúde é o princípio de que ele não deve causar nenhum tipo de dano. Isso parece óbvio, ninguém vai estudar aí 18 meses, 4 anos, 6, 10, 12 anos para chegar diante do paciente e simplesmente matar o paciente, ferir o paciente, arrancar o dedinho de uma criança, né, queimar a garganta de uma criança. Ninguém em sã consciência vai estudar tanto para cometer falhas desse tipo. Então, dentro da saúde, quando a gente fala de qualidade em saúde, nós precisamos lembrar e conhecer a história. A história vai explicar como nós chegamos até aqui. A história vai explicar como que os antigos profissionais, os profissionais que começaram as descobertas, tiveram trabalho, inclusive, para estabelecer as leis que nós temos hoje, as normas que nós temos hoje, os protocolos. Nada, não foi criado do nada. Ninguém um dia parou e falou assim, deixa eu complicar o processo de enfermagem, eu vou estabelecer aqui protocolo de queda. Mas só para complicar mesmo, de jeito nenhum. Essas pessoas, desde o momento lá que instituíram lavagem das mãos, né, separar os pacientes mais críticos dos menos críticos, desde este momento estavam pensando em segurança, em prolongar a vida, em valorizar a saúde, promoção, prevenção. Então, nós precisamos valorizar a história da saúde, a história da medicina, a história da enfermagem, para então conseguir
estabelecer de fato, consciente, o que é segurança do paciente, e não como uma regrinha mecânica. Esse dado foi falado no vídeo: 1 em cada 10 pacientes é vítima de erros e eventos adversos evitáveis durante a prestação de assistência à saúde. Isso é muito ruim, né? Evitáveis, pelo amor de Deus. Então, se 1 em cada 10 significa que em 100 pacientes eu tenho 10 pacientes que vão sofrer um erro evitável. Isso é muito, muito, muito grave. E o que é segurança do paciente? Esse tema cai muito em processo seletivo, provas, nas seleções do hospital. A gente precisa saber, então, o que é esse termo, né? Além de tudo que a gente já falou, evita erro. Será que é só isso? É muito além disso. Segurança do paciente vai ser um conjunto de ações. Então, não vai ser só uma ação. Eu não posso deixar o paciente cair e eu não posso errar a via de administração. Isso é segurança do paciente. Isso está embutido, está dentro de segurança do paciente. Vai ser discutido, existem protocolos, existem processos que vão evitar isso. Mas isso não é segurança do paciente. É a mesma coisa quando a gente fala de prevenção. O que é prevenção no trânsito? É um conjunto de ações. A prevenção, via de regra, ela vai ser um conjunto de ações que vão me proteger no trânsito. Vai evitar o acidente? Na maioria das vezes não evita o acidente, mas evita o agravamento daquele acidente. Então, usar capacete evita que eu caia? Não. Se eu ando de moto, com ou sem capacete, eu posso cair. Mas se eu cair sem capacete, o que vai acontecer? O dano vai ser menor. Se eu cair sem capacete, o dano vai ser maior. Se eu cair com capacete, via de regra, o dano vai ser menor. Então, quando a gente pensa em prevenção, nós estamos tentando diminuir esses danos ao mínimo aceitável. Claro que o objetivo sempre vai ser 0, mas pelo menos ao mínimo aceitável. Então, a segurança do paciente é esse conjunto de ações que vão estar voltadas todas as suas forças para a proteção do paciente contra esses riscos e danos desnecessários. Já chegam os danos que vão ser causados pelos medicamentos. Por exemplo, o antibiótico pode afetar o sistema gastrointestinal e esse paciente sofrer de náusea, vômito e diarreia. Mas é um risco necessário, ele precisa daquele antibiótico para minimizar aquela infecção bacteriana. O paciente vai sentir muita dor depois de uma videolaparoscopia. Gás, distensão abdominal, e aí aquela dor, aquele mal-estar. Infelizmente, é um dano necessário, faz parte, era esperado. Agora, existem danos que são completamente desnecessários, que foram um exemplo desse vídeo. Durante a atenção prestada nos serviços de saúde, seja qual for. Uma USAF, um home care, um consultório, um hospital grande, hospital pequeno, público, convênio, não importa. Todos precisam trabalhar com segurança do paciente. Erro humano. A gente assistiu aí um resuminho do relatório Errar Erro Humano. E o erro humano, ele vai ser o uso não intencional, então jamais vai ser algo planejado, né? Vou planejar prejudicar meu paciente. É incoerente. Então, o uso não intencional de um plano incorreto. Então, faltou um planejamento, faltou um gerenciamento desse planejamento para que quando chegasse na execução, desse certo. Então, uso não intencional de um planejamento incorreto, mal feito, mal avaliado, para alcançar um objetivo, erro de planejamento. Ou a não execução a contento de uma ação planejada. Foi planejado, tá tudo bonitinho, né? A parte no papel tá feito, mas teve um erro na execução. Não observou alguma coisa, não obedeceu algum protocolo, e aí aconteceu o erro humano. Então, a gente vai classificar aí algumas palavras bem importantes usadas em segurança do paciente. A gente já falou um pouquinho de segurança do paciente, que é tentar minimizar, né, um número baixíssimo, um mínimo aceitável, que para mim é 0, né, apesar de ser algo quase inalcançável, através, então, de recursos, de ações que a gente vai proteger o paciente. O evento adverso é bem interessante. No próximo slide eu também vou falar sobre evento adverso. Ele é um incidente que tem dano, né? Então, uma coisa que aconteceu não deveria ter acontecido e causa dano. E já a reação adversa é um dano inesperado, ninguém estava esperando aquele dano, mas ele veio de uma ação justificada e o processo estava correto, ok? Então, tudo foi feito corretamente, não tem nada que tenha saído, né, foi planejado, foi executado corretamente, mas aconteceu uma reação adversa.
A nossa aula acabou essa primeira parte, então na segunda parte eu continuo desse slide que fala de evento adverso, tá bom? Muito obrigada pela atenção até aqui e na próxima a gente continua dando espaço, então, às ferramentas e às metas internacionais para a segurança do paciente. Obrigada.